Guilherme, tudo bem? Boa noite a todos aqui da Jovem Pan. Um empate que não favoreceu ao Flamengo nem ao Fluminense, né? Obviamente, com esse resultado, o Botafogo vai se distanciando cada vez mais na competição, né? Agora são 12 pontos de diferença. Um jogo em que eu achei o Flamengo um pouco melhor na primeira etapa, né? O Flamengo começou tentando pressionar a equipe do Fluminense, lembrando que o Flamengo jogou no meio da semana pela Copa do Brasil e o Flamengo tentou, pelo menos no primeiro tempo, abafar a equipe do técnico Fernando Diniz, né? No segundo tempo, às vezes o Flamengo sentiu um pouco o cansaço, o Fluminense, independentemente dos erros de arbitragem, a gente vai falar muito sobre isso aqui ainda, mas o Fluminense foi superior ao Flamengo no segundo tempo, né? E teve algumas boas oportunidades, no final do jogo teve uma boa defesa do Matheus Cunha na cabeçada do Nino, mas eu achei que no segundo tempo o Flamengo cansou, né? O Flamengo teve realmente uma maratona de jogos, em sequência, 2 jogos de campo de grama sintética, sábado contra o Palmeiras, quarta-feira contra o Atlético Paranaense, num jogo também de muita tensão, mas dentro de campo o Fluminense ele foi um pouco melhor no segundo tempo do que quando o Flamengo foi melhor do que o Fluminense no primeiro. Então acho que ali no geral, o empate não foi um resultado injusto, mas o Fluminense poderia ter vencido, o Flamengo também. Um jogo realmente bem nervoso dentro de campo, e esse empate com certeza não foi legal para nenhuma das duas equipes não, Guilherme. Pro torcedor do Flamengo, um time que conseguiu virar uma Libertadores faltando 3 minutos, 12 pontos com 69 jogando ainda, a ser jogado, não é possível, né? Claro que o Botafogo abriu uma vantagem confortável, acho que é a melhor campanha de um clube na história dos pontos corridos, né, em 15 rodadas, né, se eu não tiver mal de conta, né, faltam 69 pontos a ser disputados ainda. A equipe do Botafogo é uma equipe que você não pode mais, se tiver alguém que menosprezava o Botafogo, ou que não levava a sério, acho que tem que começar a mudar um pouco de opinião. É uma equipe que joga muito bem, é muito compacta, taticamente, tecnicamente, é uma equipe que vive uma fase interessante, tem só a Sul-Americana, né, não está mais na Copa do Brasil, inclusive hoje tivemos o sorteio dos mandos de campo das semifinais, mas é óbvio que as 3 competições, o Flamengo vai ter uma carga de jogos, de intensidade muito maior, né? Agora, se a gente diz que o elenco do Flamengo é numeroso e é um elenco de qualidade, é para justamente nesses momentos você tá realmente com seus atletas disponíveis ou então entendendo que vai chegar um momento em que você ou vai ter que priorizar alguma coisa ou tentar ser realmente uma equipe competitiva em todas. A gente sabe que isso é difícil, nunca aconteceu de nenhuma equipe ser campeã das 3 competições em curso no final do calendário, Copa do Brasil, Brasileiro, né, e Libertadores. O Flamengo está nas 3 competições, defende o título da Libertadores na Copa do Brasil. Mas olha, Guilherme, pelo que a gente vai ao longo do dia, né, e ao longo da semana, ao longo dos meses de trabalho do técnico Jorge Sampaoli, o que a gente vai realmente analisando é que os jogadores eles não querem mudar um pouco esse paradigma que não dá para ganhar, tá? O Flamengo já não ganha o Brasileiro tem 2 anos, o Atlético ganhou em 2021, o Palmeiras é o atual campeão, e isso incomoda a torcida. O torcedor quer também voltar a ser campeão brasileiro. 12 pontos é uma vantagem confortável, mas nós temos alguns exemplos ao longo dos anos de experiência de futebol de que é possível, mas esse Botafogo realmente demonstra uma equipe muito sólida, mas não é impossível não, né? Só para ser lembrado, por exemplo, o Flamengo foi campeão em 2009, se eu não me engano. O Palmeiras tinha uma vantagem interessante já no segundo turno. Então, é claro que muitas coisas podem acontecer, muitas nuances, já são lesões, contratações. O Flamengo pode perder alguns atletas, que também pode se reforçar. Botafogo não acho que tem um elenco tão numeroso, mas tem outras equipes, acho que não só o Flamengo, acho que o próprio Palmeiras está um pouco mais distante, mas também tem capacidade para chegar um pouco mais na frente. Eu não acredito que o campeonato esteja decidido não, embora o Botafogo tenha uma grande vantagem. E você que tá... Vamos lá, eu acho que a questão não é nem só o gol, se ele foi bem anulado, se ele não foi mal anulado, a questão é questão de critério. Né? Independentemente de eu ser torcedor do Flamengo, nunca escondi disso, eu sou jornalista, mas tento ser isento. Né? Ontem, inclusive, estive no Maracanã fazendo a cobertura desse jogo, trabalhando, e obviamente o gol foi muito bem anulado. Há uma falta do André em cima do Everton Cebolinha. O que me assusta é que o juiz repara, inclusive na tela, ele está muito bem posicionado, está de frente no lance, e ele não ter visto um lance como esse. Né? E chega a ser até surpreendente, em que todo o estádio viu, e aí acontece o gol do Fluminense, uma boa jogada do Ares, que não tem nada a ver com isso, foi carregando, foi progredindo e acabou fazendo o gol. E aí na revisão do VAR, ele foi chamado, foi consultado, e realmente o gol foi muito bem anulado. A questão não é só essa, a questão é questão de critério. O torcedor do Flamengo tá meio bronqueado, porque logo após não, já no final do jogo teve o segundo lance, que você deve falar aí na
narrativa da partida, o gol anulado do Gabigol, né? E aí o que mais pega, e o que mais revolta o torcedor do Flamengo é a questão do Wilson Seneme, por exemplo, falar que agora não é mais questão de falta, também tem a intensidade da falta. Bem, no primeiro Melo tinha um cartão amarelo e ele atropela o Arrascaeta. É muito pênalti. Então, a torcida do Flamengo está na bronca pelo critério. Não há critério. Qual é o critério da CBF? Qual é o critério da arbitragem brasileira? Tá aí um lance. Se isso aí não é pênalti, meu amigo. E aí, desculpa, eu vi algum. Olha só, pelo amor de Deus. Se a intensidade do Pablo ele faz anular o gol do Gabriel Barbosa, se essa intensidade do Felipe Melo não é considerado falta, com 36 minutos do primeiro tempo, o Felipe Melo seria expulso e o Flamengo com um pênalti a seu favor. O Flamengo foi amplamente prejudicado. A expulsão do Luiz Araújo é questionável, ok, mas o Lima, com 3 minutos, faz uma falta escandalosa no Felipe Luiz. Então o Flamengo hoje, desculpa até falar isso, desde depois que saiu aquela oratória de um dos integrantes da comissão técnica do Palmeiras, de Abel Ferreira, dizendo que o sistema não queria que o Palmeiras ganhasse mais um título, o Flamengo, que é um clube que parece que está sendo penalizado por estar se organizando, o Flamengo teve 4 equívocos contra a equipe em sequência. Atlético Paranaense no Maracanã, Palmeiras fora de casa, Atlético Paranaense fora e ontem no Fla-Flu. Você vê que o Felipe Melo, em momento nenhum ele visa o Arrascaeta, né? Ele visa cortar a bola, mas é questão de espaço. E aí eu vi alguns colegas falando que o Arrascaeta olha para o lado e aí ele espera o choque. Mas, meu amigo,